Olá pessoal, bem-vindos ao nosso Pod Quali HE Serrana. Hoje nós estamos aqui com uma equipe muito especial, convidados muito especiais. Meu nome é Marraiane, se apresenta aí, Gi. Olá, meu nome é Gislaine. Esse mês celebramos Abril pela Segurança do Paciente, com dois temas importantíssimos: comunicação e trabalho em equipe. Estamos aqui com os funcionários Rita e Matheus. Olá, Rita. Olá, Matheus. Bom dia. Bom, Matheus, vamos começar com você, tá bom? Fala pra gente, quais estratégias do dia a dia você usa para uma comunicação eficaz? Bom, a principal estratégia da recepção, comunicação eficaz relacionada ao paciente é a passagem de plantão. A passagem de plantão consiste em cada período, que é da manhã, o vespertino e o noturno. No final de cada período, uma pessoa é responsável por passar o plantão para a próxima equipe que vai entrar. Essa é a passagem de plantão. Ela consiste em pegar todos os principais acontecimentos que aconteceram nesse plantão e passar para o próximo, para eles ficarem cientes. Se isso não acontecer, é muito possível de acontecer algum erro durante o período. Então essa é a principal estratégia que a gente tem, a passagem de plantão, de equipe para equipe. Rita, para você, em que parte a equipe da recepção está envolvida quando pensamos em comunicação segura relacionada à segurança do paciente? A recepção é o primeiro contato paciente-hospital e é muito importante que esse contato seja eficaz e satisfatório, porque o nosso foco é o paciente. Então, mesmo que a gente faz as perguntas, né, confirmar cadastro, todos os dados do paciente, mas não é a intenção que seja uma pergunta, um robô, né? Então, a intenção é bater um papo. Então, perguntar levemente, conversar, bater um papo, se interessar, falar um bom dia, para que o paciente, no final do atendimento, ele fique satisfeito. Acho que é isso, né? O que mais, Matheus? Bom, a parte de segurança do paciente em relação à comunicação é na hora dos dados. Acho que o principal é isso. Conferência de dados, Porque né? os dados, na hora que o paciente vai ter uma alta, por exemplo, se não tiver outro contato de familiar, se não tiver o endereço correto do paciente, pode acontecer do paciente parar em outra cidade, ouvir uma pessoa que não tem nada a ver com o paciente, receber uma ligação que não é com ele, pode acontecer, talvez, a gente ligar com uma pessoa que não gosta tanto do paciente. Porque às vezes o paciente Pode ele colocar já a vida vem dele em com risco. cadastro, né? Entendeu? Às vezes já tem ali o nome de uma amiga, o nome de um irmão, só que às vezes é um cadastro antigo, que a pessoa às vezes nem tem mais contato. Então, essa é a importância da gente conferir, olha, é o fulano, conhece, deixa o telefone está certo, quem que é essa pessoa, quem que a gente deixa para recado principal, porque tem a parte de recado e tem a pessoa responsável para receber o boletim médico. Pode acontecer, às vezes, a pessoa tinha lá há muito tempo, né, um contato com a pessoa, ela acompanhou em algum momento no hospital, ficou registrado, só que daí o tempo passa, às vezes a pessoa não tem mais contato. E aí pode acontecer de chegar para a gente, aquela pessoa está registrada como boletim médico, a pessoa está internada. A equipe médica vai entrar em contato e aí a pessoa às vezes não conhece. Então é muito importante a gente atualizar certinho todos os dados e principalmente, né, lógico, os telefones, que é o contato que a pessoa vai ter no momento de uma internação. Bom, vamos lá, Matheus, que esse papo está muito interessante. Bom, para você, o que é o trabalho em equipe? Para mim é o principal, depois da comunicação, ferramenta que a gente tem. Porque sem uma equipe eficaz, uma equipe unida e sólida, não tem como a gente trabalhar no hospital. Tudo aqui eu falo que o hospital é um organismo vivo. Tudo está conectado, uma coisa vai conectando a outra, uma coisa vai levando a outra. É um efeito dominó. Se uma pessoa erra aqui, depois isso vai crescendo, crescendo, crescendo e pode afetar o paciente, pode até afetar a vida do paciente em si. Imagina a gente erra, por exemplo, o nome da pessoa. Na hora, a gente recebe muitas pessoas com nomes parecidos, Maria Aparecida, João, José. Então, imagina você troca o nome dessas pessoas na hora de uma internação, por exemplo. O medicamento de um paciente deveria ir para Maria Aparecida da Silva, vai para Maria Aparecida dos Santos. Aí tem um efeito adverso lá em cima, na enfermagem. Então, tudo é muito importante em trabalho em equipe. Tanto a questão de comunicação, quanto a questão de a gente estar realmente atrelado um com o outro ali. Não querer errar para não afetar as próximas equipes que vão lidar com o paciente. Inclusive, ainda falando sobre essa questão de cadastro, né, de conferência de dados, outra coisa que acontece muito é que às vezes tem irmãs ou irmãos, né, que têm nomes muito parecidos. E um fato curioso é que pode acontecer de, além dos nomes parecidos, casarem com irmãos que têm, então geralmente vai ter o mesmo sobrenome. E por isso é muito importante. Aconteceu comigo de pegar um caso desse, de conferir, que a gente coloca para pesquisar, né? Nome da mãe e nome dos pais. Aí aparecem duas. Só que daí a gente tem que verificar, porque às vezes pode acontecer isso que aconteceu comigo. Eram duas irmãs casadas com dois irmãos. Então elas tinham um nome muito parecido e o sobrenome era iguais. Então
é fundamental conferir dado por dado, data de nascimento, nome do pai, CPF, se não tiver cartão do SUS, todos os dados, para que não aconteça isso da gente acabar alterando um cadastro e acabar deixando, né, modificando, que depois unifica, a gente perde outro cadastro. Bom, gente, eu queria agradecer vocês pela participação tão especial no nosso primeiro podcast, né? Nós vamos ter 2 convidados especiais que estão subindo, daqui a pouquinho estão chegando aí. Mas muito obrigada pela parceria. Que agradece. Foi um prazer estar com vocês e falar sobre esse tema que a gente gosta tanto aqui, né, Gi? Gostaria de agradecer também a participação, né, da Rita e do Matheus. A gente sabe o quão importante é o trabalho de vocês ali na recepção, principalmente nesses 2 temas, né, que abriu pela segurança do paciente, que é a comunicação e trabalho em equipe. Obrigada. Obrigada, gente. Voltamos com o nosso segundo bloco, com convidados especiais aqui, né, Gi? Presente os meninos. É isso aí, né? Continuando aí, o nosso tema importantíssimo abriu pela segurança do paciente, né? Falando sobre comunicação e trabalho em equipe. A participação agora é do funcionário Adriano e Vitor, que trabalham lá no almoxarifado. Bom dia, Vitor. Bom dia, Adriano. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Pod Quali. Obrigado. Bem-vindos, meninos. Vitor, eu queria fazer a nossa primeira pergunta aqui do segundo bloco para você, tá? Na sua opinião, qual o impacto a comunicação tem no seu processo de trabalho e na segurança do paciente? Então, ela é fundamental, né? O impacto que ele tem, ele demora um certo tempo, porque tem todo o processo de compra que é pactuado. A gente tem a sede de compras, que ela é separada do nosso hospital. Então, ela tem toda essa parte de cotação, de toda a responsabilidade com a verba pública, né? E toda essa preocupação com o paciente, porque ele deve ser sinalizado com antecedência, muitas vezes como material não padrão, né, que é aquele material, por exemplo, que a gente não mantém em estoque. Então a gente tem todo um fluxo, respeitando esses prazos, né, para conseguir atender da melhor forma o paciente, né. E Adriano, fala para mim, quais são os resultados negativos da comunicação ineficaz? Eu penso, Gi, que a comunicação ineficaz ela pode trazer vários agravantes de problemas no nosso serviço, né? Principalmente na questão do atendimento do paciente e na compra de materiais, por exemplo. Porque vamos dizer que a gente não tem o material por uma falta de comunicação com o comprador. A gente precisa desse material para atender o paciente. É um agravante que pode gerar uma situação não agradável, né, para o paciente, para a questão do atendimento. Isso geralmente não acontece por conta da nossa comunicação dentro do almoxarifado, da questão com o fornecedor, da questão com o comprador. Se a gente consegue manter um controle ali efetivo sobre isso, mas geram grandes resultados e não favoráveis ao paciente. Inclusive é legal pontuar que a falta ela nunca ocorre, né? A gente tem alguns planos traçados no plano de contingência para evitar essa falta. Quando há comunicação, o setor sinaliza que o material, por exemplo, está acabando. Então a gente consegue, no complexo FAEPA, por exemplo, sinalizar com alguma outra unidade, pegar emprestado. A gente tem comunicação com outros hospitais particulares, por exemplo, de algum material que na região só nós trabalhamos. Então a falta ela nunca ocorre, né? A gente sempre mantém essa comunicação efetiva com o pessoal para evitar que esse material de fato falte e afete a assistência, né? Meninos, e agora eu queria perguntar para vocês, né? Quais os impactos do trabalho em equipe na segurança do paciente? Assim, é fundamental que a nossa divisão de tarefas ela seja bem dividida e bem definida para a gente garantir que esse processo ele ocorra da melhor forma, porque o trabalho das áreas de apoio ela é a ponta de um serviço que é externo. Então a gente recebe o material do fornecedor, garante que aquele material é o material que a gente solicitou, que é o material para aquele uso determinado, né, aquele uso específico. Então é fundamental que a gente garanta que cada etapa ali, às vezes tem um funcionário de férias, que cumpre aquela função de recebimento, de estocagem. Então é fundamental que a gente garanta que isso ocorra para que o material chegue da melhor forma para o paciente, né? Complementando também, a gente pode pensar na questão da assistência em si só mesmo, né? Porque a gente tem a divisão de tarefas e essa divisão impacta muito. Que como ele falou, por exemplo, vamos dizer que tem um funcionário de férias e a gente tem que saber, querendo ou não, tudo que ele sabe fazer. Então, por exemplo, se ele sabe fazer uma coisa em si e o outro não sabe, como a gente vai complementar esse serviço? Então, o trabalho em equipe ele é sempre fundamental para a gente conseguir
fechar 100% todas as nossas atribuições, vamos dizer assim. O almoxarifado ele é muito geral, né? São muitos materiais, então leva um certo tempo até a pessoa pegar, adquirir essa noção do serviço. Então, a gente tem essa noção, tem os nossos processos bem definidos, os nossos acordos, os nossos planos, em interação com as demais áreas, né? Tanto assistencial quanto as outras áreas de apoio, né? Como manutenção, entre outros. Gente, estou muito feliz. Nossa, foi um prazer gravar esse podcast com vocês. Nosso primeiro podcast. Já estou doida para gravar o segundo, né? Lembrando, é uma frase que a gente sempre fala, que a qualidade da assistência, a segurança do paciente, ela depende de todos nós, né? Estou muito feliz, né, Gi? Realmente, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês, né? Lembrando que o trabalho em equipe, né, a comunicação eficaz faz toda a diferença aí para a segurança do paciente. E é isso aí, pessoal. Fiquem ligados no nosso próximo podcast. Tchau, gente! Tchau!